Insight na língua inglesa quer dizer a capacidade de entender as verdades escondidas. Então, vamos ler Mateus 15:7 e entender a verdade escondida à luz da palavra de Deus. Em Mateus 15:7, Jesus está falando com os fariseus e, mais uma vez, chamando-os de hipócritas. Vamos ler. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Bom, o que eu entendo aqui é... Deus, Ele conhece o nosso coração. Assim como em 1 Samuel 16:7, quando Samuel foi ungir o novo rei e ele viu o irmão formoso de Davi e quase que ungiu esse irmão formoso. Mas aí Deus falou, não é esse. E Davi era um raquítico, era um menino. E Deus falou para Samuel que ele não vê a aparência, ele vê o coração, ele vê as intenções da gente. Qual que é a sua intenção na obra de Deus? Você já parou para pensar? Se a sua intenção é agradar a Deus ou agradar aos homens? Os fariseus, eles agradavam aos homens. A maioria deles eram hipócritas. Hipócritas é quem? São pessoas que por dentro têm podres e por fora fazem tudo certinho. Ou seja, quem vê de fora, os caras são um exemplo. Igual você vê dentro da igreja. Não, porque você tem que ir na igreja, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que estar dentro de um ministério. Tá, mas você vai fazer isso aí pra quê? Para as pessoas não falarem mal de você? Para agradar os homens? Ou para agradar a Deus? Como que está o seu relacionamento com Deus? Em Mateus 6:21, fala que onde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O seu tesouro, eu entendo que são os teus valores. Os teus valores estão depositados aonde? Na cruz? Ou nas suas vaidades? Ou na sua própria glória? Você deseja e busca glorificar o nome de Deus? São coisas a se pensar. Porque Deus vê o nosso coração. E é engraçado que em Mateus 23:23, Jesus, mais uma vez, repreendeu os fariseus, dizendo que, falando sobre os dízimos, que eles dão dízimos até da hortelã. Mas eles se esquecem do mais importante, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Às vezes você tá lá, recebe seu salário, tira os 10% porque é ordenança. E aí você vai lá, pega a fila, coloca lá na caixinha os seus 10% do seu salário, pronto, cumpriu o mandamento. Mas você tá levando para cumprir um mandamento ou porque você é grato a Deus pelos 90% que Ele te deu? Às vezes eu me acho doida, porque eu fico conversando comigo mesma. E eu sempre fico me questionando, porque na palavra fala, em 1 Coríntios 11:28, pra gente examinar a nós mesmos. E eu tô sempre falando com Jesus: Senhor, se tiver uma pontinha de alguma coisa do velho homem, da Thaís, velha criatura, revela, me ajuda, me ensina. Em Romanos 8:27 fala que o Espírito Santo examina e esquadrinha os nossos corações. Ele vê as nossas intenções. E
temos uma coisa boa, porque nós, sem o Espírito Santo, não somos nada, mas Ele intercede por nós. Então, que nós venhamos nos examinar todos os dias para ver onde está depositado as nossas intenções, onde está o nosso tesouro, onde está depositado os nossos valores, se está aos pés da cruz ou se está ainda no nosso eu. Em Mateus 4:23 fala, Salomão nos ensinou para que a gente guardasse os nossos corações, porque no nosso coração vem a fonte da vida. E quem que é a fonte da vida? É Jesus. E também no nosso coração vêm as nossas virtudes e as nossas verdades. Mais uma vez, a intenção do nosso coração. Bom, resumindo, o que eu entendi é que a lei sem Cristo nos aprisiona, porque a lei ela se torna um peso para nós, algo obrigatório, porque a gente tem que fazer por fora. A gente está fazendo, todo mundo está vendo que nós estamos corretíssimos, estamos cumprindo os mandamentos, estamos servindo em um ministério, estamos dizimando, estamos indo à igreja. Mas e o nosso coração? Como é que ele está? Ele está tendo prazer em fazer tudo isso? Ele está sendo grato? Que venhamos examinar-nos a nós mesmos e pedir para o Espírito Santo interceder por nós e esquadrinhar os nossos corações. E Ele só vai fazer se a gente pedir, se a gente ter essa consciência de refletir sobre as nossas intenções. Se a gente não pedir, Ele não vai fazer. Por isso que na palavra fala que a gente, para ser uma nova criatura, a gente tem que se submeter ao trabalhar do Espírito Santo nas nossas vidas. Se a gente não se submeter, se a gente ficar com o controle das nossas vidas nas nossas mãos, Ele não vai fazer. Ele não vai mudar a nossa mente, não vai transformar a nossa mente para que nossa mente tenha a mente de Cristo. Para que tudo isso aconteça, a gente tem que se submeter. Bom, é isso que eu entendi.